Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 14. Carta de Paulo à igreja em Roma. A palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém? Você é livre do pecado? Amém? Você foi liberto pelo sangue do Cordeiro? Essa mensagem ela é intitulada Andar em Novidade de Vida. É a graça gerando santificação. Nós lemos aqui uma preocupação que Paulo tinha para falar à igreja de Roma e através da vida de Paulo, o Espírito Santo fala conosco nessa noite sobre a preocupação em andarmos em novidade de vida. Mas o que é isso, irmãos? O que nós lemos aqui, eu quero citar alguns versículos que nós lemos desse texto. Um deles é o versículo 2 que fala assim: como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Nós morremos quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós morremos para o pecado. Mas e como continuamos a pecar? E como continuamos a ser falhos? E como o pecado lá fora muitas vezes tem nos atraído para uma vida irreverente diante de Deus? Nós precisamos meditar nesse texto de Paulo. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos meditar e analisar as nossas vidas para saber se realmente nós somos nascidos de novo, se realmente nós temos andado em novidade de vida. Sabe, irmãos, nós vemos nos últimos anos, a gente pode falar até em algumas décadas, quem é mais antigo de igreja, que antigamente nós víamos a preocupação do cristão em dar um bom testemunho. Um testemunho de uma pessoa que foi transformada,
de uma pessoa que ela não é mais escrava do pecado. Eu via quando eu era garoto e eu me espelhava em algumas pessoas adultas quando eu era criança. Eu falava, quando eu crescer eu quero ser igual a esse irmão. Uma pessoa íntegra. Nós podemos olhar lá no capítulo 1 do livro de Jó, que fala que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Isso tem que nortear a nossa vida como um povo de Deus, como um povo nascido de novo. Se desviar do mal, se desviar do pecado. Aqui no versículo 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha que interessante esse texto que fala que nós somos sepultados. Nos tempos de Paulo, o batismo, né? A gente até às vezes vê alguns filmes antigos sobre a vida de Jesus, João Batista lá no Rio Jordão batizando as pessoas, e nós vemos aquele batismo de imersão, né? Mas nos tempos de Paulo, o batismo não era feito dessa forma, porque simbolizava uma sepultura. A pessoa entrava naquelas águas, ela emergia, ela era sepultada, o corpo inteiro dela entrava na água. Assim como nós vemos nos dias de hoje, a nossa igreja faz o batismo de imersão. O Wagner, o ano passado, né, Wagner, se batizou lá na casa do irmão Ani. Eu estava lá, mas algumas pessoas se batizaram. Glória a Deus por isso. Representando a morte para o pecado, a morte para aquela vida que desagrada a Deus, aquela vida que nos afasta da vontade de Deus. Então, quando eu era garoto, eu chegava no meu pai e dizia: pai, eu quero me batizar, eu quero ter um compromisso com Deus, eu quero mostrar, tornar público o amor que Deus tem por mim, porque Ele morreu na cruz por mim. Então eu quero que as pessoas saibam que eu sirvo a esse Deus. E meu pai falava assim: não, mas você é muito garoto, você ainda não pode escolher por você, você ainda tem que seguir o seu pai, seguir sua mãe, nos obedecer. Então você vai à igreja conosco, mas o dia que eu ver que você tem maturidade suficiente para se batizar, eu deixo você se batizar. O dia que ele falou assim: filho, você quer se batizar? Pode dar seu nome para o batismo. Para mim foi uma alegria muito grande, porque eu queria mostrar para as pessoas lá de fora do mundo, que estão perdidas nos seus delitos e pecados, que eu queria ter um compromisso com Deus, e que é algo prazeroso nós vivermos para Ele, porque Ele se doou por nós, Ele deu o exemplo para nós, até em relação ao batismo. Quando ele chegou até João Batista, o que João Batista falou para ele? Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Como que você pede para eu te batizar? Eu que deveria ser batizado por você. Mas o próprio Jesus, que a palavra de Deus fala que Ele era santo, que não havia pecado, que Ele não devia nada a ninguém, Ele falou: eu vou me batizar, e vou iniciar o meu ministério, e vou me entregar por todos nós, por todos vocês. E é isso que Jesus fez, irmãos. Então aqui nós vemos esse exemplo de Paulo, a igreja de Roma, citando a sepultura. Aí eu procurei uma frase muito famosa, assim, pelo menos minha, né? Talvez alguém não conheça, de um dos pais da Reforma Protestante, que fala assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Martinho Lutero escreveu essa frase, e é uma realidade para as nossas vidas.
Aqui a palavra de Deus fala, no próprio versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. No batismo nós declaramos que nós andamos em novidade de vida. Nós declaramos que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Mas assim como essa frase diz, o velho homem eu deixei lá atrás, mas se eu o alimentar, ele ressurge das cinzas, e ele vem me destruir, e ele vem tomar conta da minha vida novamente, e me afastar dos caminhos do Senhor. Então eu tenho que matar esse homem, esse velho homem, todos os dias. Todas as manhãs eu tenho que me colocar diante de Deus, e clamar pela misericórdia do Senhor, para que Ele me guarde, e Ele me guie, e seu Espírito Santo fale comigo. Amém, irmãos? Nós precisamos matar o velho homem, e declarar isso publicamente, que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha só o que diz aqui o versículo 7, diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós estamos justificados, nós nos tornamos justos, a nossa dívida foi paga, e ela foi paga de uma forma que para nós é algo maravilhoso, mas o preço de tudo isso foi um preço muito pesado a quem não merecia. Jesus morreu na cruz por nós, e nós vemos o sacrifício de Jesus. Mas o profeta Isaías fala que ele levou sobre si não somente aquele sacrifício visível, mas o peso de toda a iniquidade, de todo o pecado do homem, de toda a enfermidade, ele levou naquela cruz. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, e a Bíblia fala que ele não abriu a boca. Ele se tornou maldito, para que hoje nós pudéssemos ser benditos no Senhor. Sabe, irmãos, quantas vezes você lá no seu trabalho, você foi humilhado, você foi humilhada, você recebeu talvez algo que você não merecia. Talvez você perdeu um emprego não porque a culpa era sua, mas porque alguém fez alguma coisa contra você, e você se sentiu injustiçado, você se sentiu humilhado. Você fala assim: mas eu não tive culpa. Jesus poderia falar isso. A culpa não é minha, do ser humano, do homem, da mulher, do primeiro Adão, que juntamente com a sua mulher desobedeceram a Deus e tornaram o homem num corpo mortal, perecível, pecaminoso, uma natureza pecaminosa. Foi lá no primeiro homem, foi lá no jardim que tudo isso começou. Mas o segundo Adão, o Filho do homem, o Emanuel, que fala Deus conosco. Deus conosco, irmãos. É tão maravilhoso isso, né? Mas quando eu falo sobre isso, eu falo que Ele é maravilhoso, mas isso é terrível. Sabe por quê? Que se Deus está conosco, Ele sabe todos os nossos pensamentos. Ele sabe se eu estou andando em novidade de vida. Que a palavra do Senhor não fala que Ele está em todos os lugares, que Ele é onisciente, que Ele sabe todas as coisas. Então isso, irmãos, para aquele que está com a vida em pecado, é terrível. Não tem como esconder. Eu posso esconder algum fato da minha esposa, um dia ela vai descobrir, né? É assim.
Não tem mentira que você fique encoberta para a vida toda, não. Um dia, se você faz alguma coisa errada, escondido de alguém, um dia vem à tona. Mas com Deus, nós não podemos esconder nada. De Deus, nós não podemos fugir, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele não está sobre toda a terra para olhar as aves do céu, ou as árvores do campo. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, para poder livrá-los. Mas a Bíblia também diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, até mesmo aquele que é ímpio, aquele que está perdido, porque Deus sabe todas as coisas. Então, quando nós falamos assim, Deus Emanuel, Deus conosco, quando nós andamos em novidade de vida, isso é muito bom, é maravilhoso, porque nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus e não a nossa. O homem, ele tem esse corpo mortal e uma inclinação terrível para a carne. E a carne nos leva ao pecado, nos leva a nos afastar de Deus. Por isso nós precisamos alimentar o nosso homem espiritual e matar aquele velho homem carnal que vivia na prática do pecado. Eu gostaria que os irmãos, aí mesmo nesse texto de Romanos capítulo 6, no verso 11 diz assim: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Interessante no livro de Romanos, aqui nesses próximos capítulos, é a preocupação que Paulo tem em demonstrar à igreja que nós precisamos nos preocupar com a santidade, com vivermos separados do mundo e andarmos, assim como eu disse aqui, em novidade de vida. Aqui no texto do versículo 11, fala que nós precisamos estar mortos para o pecado e vivos para Deus. A palavra do Senhor fala assim: não mais eu vivo, Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Jesus, Ele foi santo, e para Ele habitar no nosso coração, na nossa vida, nós precisamos nos santificar, irmãos. Nós precisamos ter uma vida em santidade, buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, e isso desde o princípio da nossa caminhada cristã. Por isso que é muito importante o nosso batismo, por isso que é muito importante nós participarmos da ceia do Senhor, por isso que é muito importante nós entrarmos no nosso quarto e fechar a porta e falar com Deus. Por isso que é muito importante o que nós ouvimos hoje na escola bíblica, sobre nós levantarmos um altar dentro do nosso lar para Deus. O pastor Júlio estava ministrando a aula, e ele falou: aonde está o altar de Deus? Na sua casa. Nós precisamos nos relacionar com Deus de uma forma mais íntima, porque nós vemos, irmãos, quero dar um exemplo aqui lá de Mateus capítulo 25, que fala da parábola das 10 virgens. Lá a Bíblia fala que elas estavam aguardando o noivo. Eram 10. As 10 estavam aguardando o noivo. Então as 10 estavam buscando viver em novidade de vida. As 10 estavam servindo a Deus. Mas a Bíblia fala que 5 eram ignorantes, de pouco entendimento. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. O que nós temos visto nos últimos tempos? Que as pessoas, elas têm pouco entendimento da palavra de Deus, muita ignorância. E as pessoas estão na igreja,
As pessoas estão fazendo campanhas para ter a casa própria, para ter um carro, para ter uma fazenda, para ter seu próprio negócio. As pessoas estão comprando objetos ungidos por causa da ignorância. Eles estão indo servir a Deus, acreditando que estão agradando o Senhor. Mas infelizmente não estão. Porque foi o que o Lino pregou aqui no domingo passado. Ainda falta acontecer um fato da palavra de Deus, que é o arrebatamento da igreja. E as pessoas estão saindo dos seus lares no domingo, indo às igrejas, talvez vindo neste lugar, não preocupado com a eternidade, não preocupado em fazer a vontade de Deus, mas preocupado em que Deus faça a sua vontade. A oração do Pai Nosso diz o quê? Que seja feita a sua vontade. E muitas vezes as pessoas falam: Deus, faz a minha vontade, porque eu quero bens materiais, eu quero ser próspero, eu quero ser rico. Deus não é Mega Sena, irmãos. O que Deus tem para mim e para você não é terreno, é eterno, é uma eternidade. E muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas materiais. É claro que nós precisamos ter um carro bom para poder trabalhar, para poder conduzir a nossa família. É claro que é bom nós termos uma casa melhor. Tudo isso você vai alcançar como? Trabalhando, se esforçando, se programando e também sendo fiel ao Senhor. Não digo somente em relação a dízimos e ofertas, mas ser fiel a Deus com uma nova vida. Uma vida íntegra, como eu citei aqui Jó. E como eu estava falando aqui anteriormente, irmãos, infelizmente, aquilo que acontecia quando eu era garoto, hoje é algo mais raro, é um pouco difícil de encontrar. Antigamente, quando você chegava num lugar e falava assim: o João é evangélico, está contratado, parabéns, vem trabalhar amanhã. É assim, falou que é evangélico, fala, esse rapaz é honesto, ele é temente a Deus. Hoje, infelizmente, irmãos, isso não conta mais. Porque tem cristão soltando cheque sem fundo, tem cristão comprando e não pagando, tem cristão mentindo, enganando. Por quê? Não foi transformado. Nós vimos o vídeo de missões aqui. Jesus transforma. Quantos testemunhos nós já não vimos sobre a Cracolândia, sobre Núbia Paulista, sobre tantos projetos da igreja, de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. É impactante você ver uma pessoa que era viciada em drogas, ele se recuperar das drogas, ele aceitar Jesus Cristo, ser transformado e trabalhar na obra do Senhor, e alcançar aquelas pessoas com tanto amor. Talvez você veja uma pessoa que saiu da prostituição e você fala: uau, Jesus transformou. Não foi assim com a mulher adúltera? O que Jesus falou para ela? Vá e não peques mais. Aquela mulher foi impactada pela palavra de Jesus, e ela seguiu Jesus, e ela começou a contribuir no ministério de Jesus. Isso é maravilhoso, mas nós precisamos olhar para a nossa vida. Nós também precisamos de transformação, porque nós também pecamos, nós também andamos fora dos caminhos do Senhor. Eu não fui um drogado, eu não fui uma mulher adúltera, mas todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Precisamos de transformação, e eu creio que nós somos transformados. Amém, irmãos? Nós somos transformados, mas nós precisamos agora mostrar com os nossos frutos essa transformação.
Gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, aí mesmo no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 2. Diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu até citei aqui sobre a oração que Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Nós, por sermos falhos, nem sempre a nossa vontade vai ser agradável, boa ou perfeita. Porque nós temos uma mente, em relação à mente de Cristo, irmãos, muito limitada. E Paulo fala à igreja de Corinto, nós temos a mente de Cristo. Não é isso, Ricardo? Nós temos a mente de Cristo, porque nós fomos transformados, e agora Cristo vive em nós. Então a nossa preocupação, qual é? De darmos testemunho de santidade, de santificação, de justificação. Se eu pecava, eu não quero mais pecar. Eu posso até pecar. A palavra de Deus fala que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Mas o que diz a palavra do Senhor? Filhinhos, não pequeis. Se todavia pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Mas, irmãos, essa orientação é para que nós não pequemos, porque nós precisamos andar como Ele andou. A ideia do cristianismo é o quê? O que é o cristão? É um exemplo de Cristo. Nós precisamos dar um bom exemplo. Aqui no versículo 11 de Romanos, capítulo 6, que nós lemos, fala que agora nós somos vivos para Deus. Vivos para fazer o quê? A vontade de Deus. Começar a imitar o Senhor e abrir mão dos nossos desejos. Falar: Senhor, realmente eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida, não a minha. Porque talvez eu vou desejar aquilo que não te agrada e aquilo que vai me afastar de ti. Então, as cartas de Paulo são interessantes. Elas endereçadas às igrejas, ou mesmo as cartas pessoais que ele manda aos seus discípulos, como Timóteo, como Tito, como a carta a Filemão, que é uma carta linda. Quem não leu a carta de Paulo a Filemão, é uma carta linda, que ele fala sobre Onésimo, que estava preso com ele e recebeu uma carta de liberdade. E Onésimo iria voltar para a casa do seu senhor, porque Onésimo era escravo de Filemão. Naqueles tempos haviam escravos, irmãos. Eles eram servos. E a Bíblia fala que Paulo fala assim: olha, Filemão, eu sei que a graça te alcançou. Eu sei que a palavra do Senhor chegou até você. E Onésimo teve a vida transformada. Recebe Onésimo como se você estivesse recebendo a mim mesmo. A recomendação de Paulo ao Senhor de Onésimo: olha, Filemão, eu confundi aqui, eu acho que eu troquei a palavra, né? Falei: olha, Onésimo, Filemão, recebe Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Porque o Senhor também transformou a sua vida. Então, irmãos, aonde quer que nós formos,
nós precisamos demonstrar com a nossa vida os frutos de uma vida transformada. Realmente andarmos em novidade de vida. Aquelas coisas que eu fazia quando era garoto, depois de velho, eu não faço mais, porque eu amadureci. Aquelas coisas que eu achava que era certo quando era adolescente. Quem é adolescente aqui? Às vezes fica meio revoltadinho com o pai e com a mãe, porque o pai e a mãe falam, não faça isso, e você vai lá e faz. É porque você ainda não chegou ao amadurecimento. A vida adulta, às vezes quando a gente tem lá nossos 14, 15 anos, nós falamos, eu sei mais que o meu pai, eu sei mais que a minha mãe. Eles são quadrados. A década de 70 era diferente da década de 90. Agora, 2010, 2017 é diferente de quem viveu em 1990. Quem pensa assim é porque ainda não amadureceu. E a nossa vida cristã também é assim, irmãos. Nós temos que caminhar em direção ao alvo, Jesus Cristo. Nós temos que caminhar buscando a estatura do varão perfeito. Isso é andar em novidade de vida. Quem anda em novidade de vida, a graça transformou ele, porque tem santificado, tem purificado, tem justificado. E é assim que nós devemos andar. Se coloque de pé agora em nome de Jesus. Feche seus olhos.